Você passou a vida inteira tentando agradar o divino da forma que te ensinaram, da forma errada. Orações repetidas à exaustão, missas, jejuns, confissões, renúncias, votos, doações, expiações. E sabe o que realmente acontece? Nada. O vazio permanece. A culpa continua te corroendo. A sensação de que você nunca é bom o suficiente simplesmente não desaparece. Rudolf Steiner, um dos maiores clarividentes do século XX, revelou algo que as igrejas esconderam por 2000 anos. O divino não quer nada disso de você. Absolutamente nada. Nem suas orações mecânicas, nem suas renúncias, nem sua obediência cega, nem seus rituais vazios e sem vida. A única coisa que o divino realmente espera de você é algo tão simples e tão profundo que a religião organizada precisou esconder para sobreviver. Porque se você descobrir o que eu vou te revelar nos próximos minutos, você nunca mais precisará de intermediários entre você e o divino. E essa é a maior ameaça que existe para qualquer instituição religiosa. Steiner passou décadas investigando a memória cósmica universal, onde tudo o que já aconteceu está guardado. E o que ele descobriu sobre a verdadeira natureza do divino e sobre o que a fonte espera de nós abalou completamente tudo o que a teologia tradicional ensina. Mas antes de revelar exatamente o que o divino quer, preciso que você entenda por que essa resposta foi mantida em segredo. No ano 325, algo aconteceu que mudou para sempre a relação entre o ser humano e o divino. O Concílio de Nicéia. 300 bispos se reuniram, não para descobrir a verdade espiritual, mas para criar uma religião de Estado, uma ferramenta para controlar milhões de pessoas. Nessa reunião sombria, eles votaram sobre a natureza de Cristo. Votaram como se a verdade divina pudesse ser decidida por uma votação, por maioria de votos. E, o que é mais importante, eles removeram sistematicamente qualquer ensinamento que desse ao ser humano comum acesso direto ao divino. Por que fizeram isso? Porque um povo que pode se conectar diretamente com o divino não pode ser controlado. Steiner investigou a fundo o que foi removido, o que foi queimado, o que foi declarado heresia, e descobriu que a gnose, o conhecimento íntimo do divino através da experiência pessoal, foi o maior alvo da perseguição. Os textos gnósticos ensinavam algo perigoso demais para as igrejas nascentes, que o divino não está lá em cima, esperando suas preces, que o divino não é um juiz, observando seus pecados e te condenando, que o divino não precisa de intermediários, de padres, de bispos, de papas. O divino está dentro de você. E o que ele quer de você não é adoração, não é submissão, não é medo. Calma, respire fundo, porque o que eu vou te revelar agora contradiz tudo o que você aprendeu desde criança. Steiner explicou que existem 4 corpos que formam o ser humano completo. O corpo físico, que você conhece bem, aquele que você vê no espelho. O corpo etérico, a camada de energia vital que te mantém vivo, que guarda sua memória, que conecta você à vida. O corpo astral, onde moram suas emoções, seus desejos, seus medos, seus traumas, até mesmo os traumas de vidas passadas. E a essência divina. A essência divina é a centelha divina dentro de você. É literalmente uma parte do divino que habita o seu ser. Não é metáfora, não é poesia, é a estrutura real do que você é. E aqui está a revelação que mudou a minha vida. O divino não quer que você o adore de fora.
O divino quer que você desperte a essência divina que já está dentro de você. Essa é a única coisa que a fonte deseja. Não sua obediência, não seus rituais, não seu sofrimento. O divino quer que você se torne consciente de quem você realmente é. Porque quando você desperta a essência divina, você não está mais separado do divino. Você é uma expressão consciente da fonte, manifestando-se no mundo físico. E é por isso que Jesus disse que o reino interior está dentro de você. Não lá em cima, não depois da morte, não em uma igreja, dentro. Mas as igrejas inverteram essa mensagem completamente. Transformaram você em um pecador, dependente de perdão externo. Criaram uma hierarquia onde você precisa de intermediários para acessar o que já é seu por direito divino. E o pior, fizeram você acreditar que o divino está decepcionado com você, que você nunca é bom o suficiente, que você precisa fazer mais, rezar mais, sofrer mais. Essa é a maior mentira espiritual já contada. O divino não está decepcionado com você. O divino está esperando que você acorde. Steiner chamou isso de a tragédia do sono espiritual. Bilhões de almas vivendo vidas inteiras, sem nunca despertar a essência divina que habita o seu ser. Nascendo, vivendo, morrendo, sem nunca perceber quem realmente são. E a religião, que deveria guiar esse despertar, fez exatamente o oposto. Manteve você dormindo, manteve você dependente, manteve você com medo. Agora, você pode estar se perguntando, se é tão simples, por que é tão difícil? Por que tantas pessoas passam a vida inteira sem despertar? Porque existem forças cósmicas que não querem que você desperte. Steiner identificou duas delas com precisão. Lúcifer, a força que te puxa para o mundo espiritual de forma prematura, te fazendo fugir da matéria, te seduzindo com experiências místicas dramáticas que alimentam o ego espiritual. E Arimã, a força que te prende na matéria, te fazendo acreditar que só existe o físico, te paralisando no ceticismo, te afundando no materialismo. As igrejas foram infectadas por ambas as forças ao longo dos séculos. Por Lúcifer, através do fanatismo, dos rituais mágicos, das promessas de paraíso, que te fazem desprezar a vida terrena. Por Arimã, através de dogmas rígidos, hierarquias de poder, transformação da espiritualidade em instituição política. E o ser humano comum fica preso entre essas duas forças, sem saber como despertar. Mas existe um caminho do meio, o caminho do Cristo cósmico, não o Cristo que as igrejas apresentam, o juiz que vai te condenar no final dos tempos. O Cristo cósmico, a força de amor e consciência que veio à Terra, para mostrar exatamente como despertar a essência divina. Steiner revelou que o Cristo não é apenas uma figura histórica. O Cristo é uma força cósmica que penetrou o corpo etérico da Terra no momento do Gólgota. E desde então, está disponível para todo ser humano que quiser despertar. Mas despertar não acontece através de adoração passiva. Acontece através de trabalho consciente sobre si mesmo. Guarde essa informação, porque eu vou te mostrar exatamente como fazer isso em alguns minutos. Primeiro, preciso que você entenda a profundidade do que significa despertar a essência divina. Quando você desperta, você não está apenas melhorando a sua vida. Você está cumprindo o propósito pelo qual sua alma veio à Terra. Steiner explicou que cada alma escolhe sua encarnação antes de nascer. Escolhe seus pais,
seus desafios, suas dores, suas oportunidades. E existe uma missão específica que só você pode cumprir, uma contribuição única para a evolução da humanidade. Mas você só pode cumprir essa missão quando desperta. Enquanto você dorme espiritualmente, enquanto você vive no piloto automático, enquanto você deixa seus corpos inferiores comandarem sua vida, você está desperdiçando a oportunidade mais preciosa que existe. A oportunidade de se tornar um co-criador consciente do cosmos. Isso é o que o divino quer de você. Não que você se ajoelhe e adore. Que você desperte e crie. Não que você tenha medo e obedeça. Que você tenha consciência e participe. O divino não precisa de adoradores. O divino precisa de parceiros conscientes na evolução do universo. Parece grandioso demais? Parece arrogância espiritual? Isso é exatamente o que as forças que querem você dormindo querem que você pense. Elas querem que você se sinta pequeno, insignificante, indigno. Porque um ser humano que percebe sua natureza divina não pode ser controlado, não precisa de intermediários, não depende de instituições religiosas, não tem medo de autoridades externas. E isso é a maior ameaça para qualquer sistema de poder. Rudolf Steiner pagou caro por revelar essas verdades. O Goetheanum, o centro que ele construiu para disseminar a antroposofia, foi incendiado em 1922. Seus ensinamentos foram perseguidos. Seus seguidores foram marginalizados, porque a verdade que ele trazia era perigosa demais. A verdade de que você não precisa de ninguém entre você e o divino, de que o divino já habita você, de que despertar é seu direito de nascimento. Mas como despertar? Como sair do sono espiritual que mantém bilhões de almas presas? Steiner não era apenas um filósofo, era um cientista do espírito. E ele desenvolveu métodos práticos, testáveis, repetíveis, métodos que funcionam. O primeiro e mais fundamental é a observação do pensamento. Durante 5 minutos por dia, sente-se em silêncio e observe seus pensamentos. Não tente controlá-los, não tente pará-los, apenas observe. Como se você estivesse sentado assistindo nuvens passarem no céu. Os pensamentos são as nuvens. Você é o céu. Parece simples demais? É exatamente isso que a maioria não consegue fazer. Porque quando você observa seus pensamentos, algo extraordinário acontece. Você percebe que não é seus pensamentos. Existe algo que observa. Esse observador é a essência divina começando a despertar. A maioria das pessoas vive a vida inteira identificada com seus pensamentos. Acham que são suas preocupações, seus medos, seus desejos. Mas esses são os corpos inferiores falando. O corpo astral com suas emoções, o corpo etérico com suas memórias, o corpo físico com suas necessidades. A essência divina é aquilo que pode observar tudo isso sem se identificar. E quando você pratica essa observação consistentemente, algo começa a mudar. Você ganha espaço. Espaço entre o estímulo e a reação. Espaço onde a escolha consciente se torna possível. Espaço onde a essência divina pode atuar. E aqui que começa o despertar real. Não em experiências místicas dramáticas, não em visões extraordinárias, no simples ato de observar sua própria mente. O segundo método que Steiner ensinou é a revisão do dia. Toda noite, antes de dormir.
Revise seu dia em ordem inversa. Comece pelo último momento antes de deitar. Volte até o momento de acordar. Por que inversa? Porque quando você revive o dia na ordem normal, você apenas reforça os padrões automáticos. Mas quando você inverte, você quebra o automatismo. Força seu cérebro a trabalhar de forma diferente. E algo extraordinário acontece. Você começa a ver padrões que nunca percebeu. Reações mecânicas, comportamentos automáticos, respostas programadas. E quando você vê, você pode transformar. Steiner disse que esse exercício, feito consistentemente por 40 dias, transforma completamente a relação entre a essência divina e os corpos inferiores. 40 dias, não 40 anos, não uma vida inteira. 40 dias de prática consciente. Mas existe uma armadilha, e a maioria cai nela. A armadilha é o orgulho espiritual. Quando você começa a praticar, quando você começa a ver resultados, quando você começa a sentir a essência divina despertar, existe uma tentação enorme, a tentação de se achar melhor que os outros, de olhar para quem ainda dorme e sentir superioridade, de transformar o despertar em combustível para o ego. Isso é Lúcifer atacando pelo lado espiritual. E quando isso acontece, você não está mais despertando. Você está construindo uma prisão espiritual ainda mais sofisticada. Steiner alertou seus alunos sobre isso repetidamente. O verdadeiro despertar vem com humildade. Quanto mais você desperta, mais você percebe o quanto ainda não sabe. Quanto mais você vê, mais você entende que existe infinitamente mais para ver. O ego espiritual é talvez a armadilha mais perigosa de todas, porque ela se disfarça de evolução enquanto é apenas vaidade com roupagem sagrada. Mas existe outra armadilha igualmente perigosa. Arimã ataca do outro lado, com ceticismo, com dúvida, com a voz que diz que isso tudo é bobagem, que você está perdendo tempo, que deveria focar em coisas práticas, que espiritualidade é para fracos que não conseguem lidar com a realidade. Essa voz é poderosa porque usa a máscara da racionalidade. Mas existe uma diferença entre ceticismo saudável e paralisação arimânica. O ceticismo saudável questiona para entender melhor. A paralisação arimânica questiona para não ter que mudar. Se você observar honestamente, vai perceber quando está usando o ceticismo como desculpa para não sair da zona de conforto. O caminho do meio passa entre essas duas forças. Nem fugindo para o espiritual fantástico de Lúcifer, nem afundando no materialismo denso de Arimã. O Cristo cósmico representa esse equilíbrio. Espírito encarnado na matéria, divino manifestado no humano, consciência superior atuando no mundo físico. E é exatamente isso que o divino quer de você. Não que você fuja do mundo, não que você se afunde nele, que você transforme o mundo através da sua consciência desperta. Lembra o que eu disse sobre co-criadores? O divino não criou o universo e se retirou para observar de longe. A criação é um processo contínuo e você é parte desse processo. Cada pensamento consciente que você tem adiciona algo ao cosmos. Cada ação feita com presença plena transforma não apenas sua vida, mas o campo coletivo da humanidade. Steiner explicou que o corpo etérico de cada ser humano está conectado ao corpo etérico da Terra. Quando você desperta, você não está apenas mudando a si mesmo, você está elevando a frequência de todo o planeta. E por isso que seu despertar importa. Não é egoísmo buscar a evolução espiritual. É responsabilidade cósmica. Cada alma que desperta fortalece o campo para que outras também possam despertar.
e cada alma que permanece adormecida. Enfraquece esse campo. Não é julgamento. É física espiritual. É assim que funciona. Você acaba de descobrir algo que as instituições religiosas esconderam por 2000 anos. O verdadeiro chamado do divino, a razão pela qual você veio à Terra, o significado real da sua existência. Esse conhecimento foi perseguido, queimado, declarado heresia. Pessoas morreram para protegê-lo. E hoje, ele está disponível para você, de graça, neste vídeo. Mas produzir conteúdo assim tem um custo. Pesquisa profunda nos arquivos de Rudolf Steiner. Tradução de textos alemães antigos. Síntese de conceitos complexos em linguagem acessível. O valeu demais ali embaixo não é só uma forma de apoiar o canal. É uma declaração. Uma declaração de que essa verdade precisa continuar sendo revelada. De que existem pessoas que valorizam o despertar. Mais do que o entretenimento vazio. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando um canal. Você está protegendo esse conhecimento, fazendo parte de algo maior que você mesmo. Os que já despertaram sabem do que estou falando. Agora, deixa eu te mostrar o terceiro método que Steiner ensinou. Os 6 exercícios básicos. Esse é, talvez, o sistema mais completo para desenvolver a essência divina que já foi criado. O primeiro exercício é o controle do pensamento. Por 5 minutos diários. Escolha um objeto simples, um lápis, uma cadeira, uma colher, e concentre toda a sua atenção nesse objeto, sem deixar a mente vagar, sem associações, sem divagações, apenas o objeto. Parece fácil. Você vai descobrir que sua mente é como um macaco pulando de galho em galho, incapaz de permanecer em um único ponto por mais de alguns segundos. Esse exercício treina a vontade espiritual, a capacidade de direcionar sua consciência para onde você quer, não para onde o corpo astral empurra, não para onde o corpo etérico reage, para onde a essência divina decide. E é a fundação de todo desenvolvimento espiritual. Sem vontade treinada, você é escravo de seus impulsos. Com vontade treinada, você é mestre de si mesmo. O segundo exercício é o controle da vontade. Escolha uma ação simples para fazer todos os dias, no mesmo horário. Regar uma planta às 7 da manhã, colocar um objeto em determinado lugar às 3 da tarde. Fazer 3 respirações profundas ao meio-dia. Não importa o que seja, importa que você faça, sempre, sem falhar. Esse exercício parece trivial, mas é transformador. Porque você está treinando sua vontade a obedecer sua decisão, não suas circunstâncias. Você está provando para si mesmo que pode fazer o que decide fazer. E essa prova acumula poder. Poder sobre si mesmo. O terceiro exercício é a equanimidade. Observar suas emoções sem ser arrastado por elas. Quando a alegria vier, observe. Quando a tristeza vier, observe. Quando a raiva vier, observe. Não suprima. Não expresse descontroladamente. Observe. Crie espaço entre você e suas emoções. Esse espaço é onde a essência divina pode atuar. E sem esse espaço, você é um barco sem leme no oceano das emoções. Com esse espaço, você escolhe como responder à vida. O quarto exercício é a positividade. Procurar o elemento positivo em toda situação. Não ignorar o negativo. Ver além dele. Em toda pessoa, existe algo bom. Em todo problema, existe uma oportunidade. Esse não é pensamento mágico.
É treinar sua percepção para ver a totalidade, não apenas uma parte. O pessimista vê só o problema. O otimista ingênuo nega o problema. O espiritualmente desenvolvido vê o problema e a semente de transformação dentro dele. O quinto exercício é a abertura. Estar disposto a encontrar novas verdades, mesmo quando contradizem suas crenças. Nunca dizer que já sabe tudo. Nunca fechar a porta para uma nova compreensão. Esse exercício protege contra a rigidez que mata o crescimento espiritual. Quantas pessoas você conhece que pararam de aprender porque acham que já sabem? Quantas se fecharam em suas certezas e morreram espiritualmente ali? A abertura mantém você vivo. O sexto exercício é a harmonia. Praticar os 5 anteriores em equilíbrio, porque cada um sozinho pode levar a distorções. Controle do pensamento sem equanimidade vira rigidez mental. Positividade sem abertura vira negação. Os 6 juntos criam um desenvolvimento integral. Rudolf Steiner recomendava praticar um exercício por mês. 6 meses para completar o ciclo. E depois repetir. A cada ciclo. E você vai mais fundo. A cada repetição, a essência divina se fortalece. E aqui está algo que a maioria não entende. Isso não é filosofia. É tecnologia espiritual. Funciona. Produz resultados mensuráveis. Não porque você acredita, mas porque você pratica. A crença sem prática é entretenimento espiritual. A prática consistente é transformação real. E existem sinais claros de que a prática está funcionando. 5 sinais que Steiner descreveu. O primeiro é a paz que ultrapassa o entendimento. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas. Você pode estar no meio do caos e sentir um centro imóvel dentro de si. Isso é a essência divina começando a estabilizar sua presença. O segundo sinal são os sonhos vívidos e significativos. Quando você pratica consistentemente, seus sonhos mudam. Eles se tornam mais claros, mais coloridos, mais carregados de significado. Porque durante o sono, o corpo astral e a essência divina viajam para os mundos espirituais. E quanto mais desperto você está, mais você consegue trazer de volta dessas viagens. O terceiro sinal são as sincronicidades, coincidências que não são coincidências. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de uma informação e ela aparece na sua frente. Você é guiado para o lugar certo, na hora certa. Isso acontece porque a essência divina está conectada ao fluxo cósmico. E quando você desperta, você começa a fluir com esse rio, em vez de lutar contra ele. O quarto sinal é a percepção de energias. Você começa a sentir a qualidade energética dos lugares e das pessoas. Alguns ambientes te nutrem, outros te drenam. Algumas pessoas te elevam, outras te puxam para baixo. Você não está imaginando. Você está percebendo o que sempre esteve lá. O corpo etérico está despertando sua função perceptiva. O quinto sinal é a mudança de valores. O que antes parecia importante perde o brilho. O que antes era invisível ganha relevância. A busca por sucesso material dá lugar à busca por significado. O medo do que os outros pensam dá lugar à integridade com sua verdade interior. Você começa a viver de dentro para fora, em vez de fora para dentro. Se você está experimentando um ou mais desses sinais, o processo já começou. Não duvide, não negue, continue praticando. Rudolf Steiner, um cientista do espírito. Ele não queria que você acreditasse nele. Queria que você testasse, experimentasse, verificasse por si mesmo
e milhares de pessoas, ao longo do último século, fizeram exatamente isso e confirmaram que os métodos funcionam, que a essência divina pode ser despertada, que o divino realmente está esperando que você acorde. Mas existe uma pergunta que você pode estar se fazendo. Se é tão simples, por que tão poucos conseguem? A resposta é dolorosa, porque a maioria não quer realmente despertar, quer os benefícios do despertar. Sem o trabalho, quer a iluminação como um presente, não como uma conquista. Quer que alguém faça por eles o que só eles podem fazer. E existe uma enorme indústria de falsa espiritualidade, alimentando essa ilusão. Cursos que prometem despertar em um final de semana, mestres que vendem iniciações instantâneas, práticas que prometem resultados, sem disciplina. Tudo isso é a versão arimânica da espiritualidade. Materialismo, disfarçado de luz. Consumismo espiritual. Você não pode comprar o despertar, não pode terceirizá-lo, não pode delegá-lo. É um trabalho interno e que só você pode fazer. E leva tempo, não porque o divino está te testando, mas porque você está desenvolvendo órgãos espirituais que ainda não existem. Da mesma forma que um bebê não nasce sabendo andar. Você não nasce com percepção espiritual desenvolvida. Ela cresce com exercício, se fortalece com prática, se expande com persistência. Os 40 dias que mencionei não são arbitrários. É o tempo que o corpo etérico leva para consolidar um novo padrão. É lei espiritual. Menos que isso. E você não ancora a transformação. Mais que isso. E você continua aprofundando. Mas existe algo mais que preciso revelar. Algo que Steiner disse sobre o nosso tempo. Ele previu, há mais de 100 anos, que no final do século XX e início do século XXI, a humanidade enfrentaria uma escolha crucial. Uma escolha entre duas direções. Uma direção leva à mecanização da consciência. Seres humanos transformados em máquinas de consumo. Almas adormecidas, vivendo vidas programadas. Consciência reduzida a reações automáticas a estímulos externos. A outra direção leva ao despertar em massa. Seres humanos assumindo sua natureza divina. Almas cumprindo suas missões. Consciência expandida transformando o planeta. Olhe ao redor. Qual direção está vencendo? As telas, os algoritmos, a dopamina artificial, a distração infinita. Arimã nunca foi tão poderoso. Mas olhe mais de perto. Algo está acontecendo também do outro lado. Mais pessoas buscando a verdade. Mais pessoas questionando as igrejas tradicionais. Mais pessoas encontrando Steiner e Jung e os místicos e a sabedoria antiga. A batalha está em andamento e você está no meio dela. Cada vez que você escolhe a consciência sobre o automatismo, você fortalece um lado. Cada vez que você escolhe despertar sobre dormir, você contribui para a evolução. Você não é espectador, é participante e sua escolha importa. Deixa eu te contar o que aconteceu com uma mulher em Dornach, na Suíça, onde Steiner ensinava. A dona Antônia tinha 53 anos, passou a vida inteira rezando, ia à missa todos os domingos, fazia novenas, votos, expiações na quaresma e sentia um vazio enorme, uma sensação constante de que algo estava faltando, de que o divino estava distante, de que suas orações batiam no teto e voltavam. Então, ela encontrou os ensinamentos de Steiner. No começo, resistiu. Pareciam contradizer tudo que ela acreditava. Mas algo dentro dela reconheceu a verdade.
Ela começou a praticar. 5 minutos de observação do pensamento por dia, revisão do dia antes de dormir. Os primeiros dias foram difíceis. A mente não parava. O corpo astral gritava, mas ela persistiu. No 7º dia, algo mudou. Um momento de silêncio interno real. Pela primeira vez em 53 anos. Ela experimentou paz verdadeira, não a paz da fuga, a paz da presença. Ela continuou praticando. No 21º dia, veio a resistência. Aquela voz que dizia que era perda de tempo, que ela estava sendo enganada, que deveria voltar para a igreja e esquecer essas bobagens. O corpo astral em sua última ofensiva. Mas ela não cedeu. No 40º dia, ela soube. Não acreditou, não esperou. Soube que o divino sempre esteve dentro dela. E 53 anos de orações mecânicas não a haviam aproximado de o divino. Mas 40 dias de prática consciente a fizeram perceber que ela nunca esteve separada. Ela não precisava mais buscar o divino. Precisava apenas parar de fugir de si mesma. Essa história não é única. Aconteceu com milhares de pessoas que praticaram os métodos de Steiner. Acontecerá com você. Se você praticar, não porque você é especial, porque a prática funciona. Então aqui está a síntese de tudo que revelei hoje. O divino não quer sua adoração, não quer seus rituais, não quer sua obediência, não quer seu medo. O divino quer que você desperte, que você se torne consciente da essência divina que já habita seu ser, que você assuma seu papel como co-criador do cosmos, que você cumpra a missão para a qual sua alma veio. E para fazer isso, você não precisa de ninguém, não precisa de instituições religiosas, não precisa de padre e não precisa de guru. Precisa de trabalho interno consistente, observação do pensamento, revisão do dia, 6 exercícios básicos, prática diária, persistência, paciência e a compreensão de que cada pequeno passo importa. Steiner disse que um único pensamento consciente vale mais que 1000 orações mecânicas. Uma única ação feita com presença vale mais que anos de rituais vazios. Porque não é a quantidade que conta, é a qualidade da consciência. E você pode começar agora, não amanhã, não na segunda-feira, não depois de alguma condição. Agora. 5 minutos de observação do pensamento hoje. É tudo que você precisa para começar. 5 minutos. O divino já habita você. Sempre habitou. O divino não está lá em cima esperando suas preces. Está dentro de você, esperando que você acorde. E agora você sabe. Não pode mais dizer que não sabia. A responsabilidade é sua. Despertar ou continuar dormindo. Assumir sua natureza divina ou fingir que não existe. Cumprir sua missão ou desperdiçar mais uma encarnação. A escolha está em suas mãos. E toda escolha tem consequências. Se esse vídeo tocou sua alma, se algo dentro de você reconheceu a verdade do que foi dito, eu quero saber. Comenta o que mexeu mais com você. Conta se você vai começar a prática hoje. Compartilha qual foi a maior revelação desse vídeo para você. Porque quando você comenta, você está declarando sua intenção para o universo. E declarações têm poder. Cada comentário fortalece a comunidade de almas despertando, como estrelas se unindo no céu. Cada compartilhamento leva essa verdade para alguém que precisa dela, como uma brisa suave, guiando um barco perdido. Não subestime. O poder de uma pequena ação consciente é uma semente plantada que germinará em um futuro brilhante. É assim
que mundos são transformados, um ser humano, de cada vez, despertando para a realidade, para o infinito, para o divino, em nós. Lembre-se das palavras de Rudolf Steiner. A maior revolução é a transformação interior. Permita que essa revolução aconteça em você.